Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão. A pressão alta é uma doença crônica e pode ser causada por diversos fatores, como, por exemplo, o grande consumo de sal. E hoje nós estamos aqui para realizar uma entrevista com um especialista que cuida desta área, o cardiologista. Para isso, nós viemos até a Zona Norte, na Unidade Básica de Saúde Integral, Vila Isolina Mazei. E nós já estamos aqui com a doutora Luciana, que é cardiologista, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa especialidade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, uma boa tarde. Doutora, o que faz um cardiologista? Um cardiologista, hoje, ele trata preventivamente da doença, antes de acontecer uma doença cardiovascular no paciente, ele procura localizar os pacientes de risco e tratar. E também vê pacientes que já têm uma queixa específica. O paciente que é hipertenso, não está bem controlado, então a gente precisa tratar. Pacientes que têm arritmia cardíaca, por exemplo. Pacientes que já infartaram e estão fazendo uma prevenção secundária, vão continuar o tratamento. Pacientes revascularizados. Então, um cardiologista vê desde pacientes que têm mais risco de doença cardiovascular e que pode assim fazer um trabalho preventivo, mudando o estilo de vida, dieta e mesmo medicação, como também atender pacientes que já tiveram um primeiro evento cardiovascular e a gente continua acompanhando o paciente. E em que casos uma pessoa deve procurar um cardiologista, por exemplo? As pessoas devem procurar um cardiologista se tem casos na família, principalmente parentes de primeiro grau, segundo grau, que já tiveram um infarto, que tem uma hipertensão de difícil controle, casos de morte súbita na família, arritmia. Então, são patologias que têm muito a ver com a parte genética também. Então, eles devem procurar para ver se eles correm o mesmo risco, né? Também, os pacientes devem procurar um cardiologista se eles vão começar a praticar atividade física, se for numa faixa etária um pouco mais alta, para ver se realmente eles podem, para a gente poder avaliar a saúde cardiovascular e orientar quanto a exercício, dieta e medicamentos, se necessário. Também pacientes que já se trataram ou se tratam com o clínico e há uma hipertensão de mais difícil controle, eles também são encaminhados ao cardiologista para um melhor acompanhamento medicamentoso e clínico. O cardiologista ele atende uma faixa etária específica ou sexo? Geralmente, o cardiologista acaba atendendo as pacientes acima dos 50 anos. Isso está mudando um pouco porque hoje as pessoas se preocupam mais com o risco cardiovascular. Então, a gente começou a atender pacientes numa faixa etária mais jovem. Quais são os procedimentos que um cardiologista faz em uma consulta? O cardiologista, ele examina, faz uma boa avaliação clínica do paciente, palpa todos os pulsos periféricos, vê se o paciente tem uma boa circulação, afere a pressão deitado, sentado, em pé, ausculta o coração, ausculta as carótidas, vê se existe algum sopro, algo que denote alguma anormalidade que deva ser melhor investigada. E também pode fazer um eletrocardiograma. Muitas vezes o próprio médico faz isso no consultório, ou às vezes é o pessoal da enfermagem, mas enfim, um eletro complementar na primeira visita já pode trazer mais informações para o cardiologista. E outra coisa, que acho que as pessoas têm até curiosidade em saber, como é que é o dia a dia de um cardiologista? O dia a dia de um cardiologista varia muito. A gente tem urgências e emergências, são pacientes que a gente já vem acompanhando e tiveram um quadro agudo, por exemplo, um infarto do miocárdio, uma crise hipertensiva, uma crise de arritmia. Então, lógico que quando a gente trata está mais no consultório, a gente vai depois ver o paciente no ambiente da emergência cardiovascular, em algum hospital, né? A gente também acompanha pacientes hospitalizados, pacientes que foram revascularizados pelo cirurgião, então a gente muitas vezes acompanha o pós-operatório e acompanha os pacientes que vêm ao ambulatório, ao consultório, para uma consulta de rotina. Então, nosso dia a dia varia bastante. Olha quanta coisa importante a gente aprendeu sobre um cardiologista, sobre essa especialidade que é super importante você aí tá sabendo. Então, se você quer passar por um cardiologista, vá até o clínico, agende a sua consulta e de lá eles vão te encaminhar para um cardiologista. Doutora, muito obrigada. De nada.
Assim como a doutora Luciana, o SUS na cidade de São Paulo conta com mais de 200 cardiologistas para você. Não deixe de cuidar da saúde do seu coração.